Da indústria aos centros urbanos, passando pela agricultura, pelos serviços públicos, cresce a busca por soluções que aliem desenvolvimento e uso responsável dos recursos naturais. Nesse sentido, ganha protagonismo a reutilização da água, ao mostrar que inovação e planejamento podem transformar um recurso finito em oportunidade para aumentar a eficiência e fortalecer a segurança hídrica. O Diálogos da Água de hoje vai falar sobre reuso da água. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Rodou a vinheta. E para conversar sobre reuso de água, nós recebemos aqui em nosso estúdio o professor da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo, José Carlos Miesva. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado pelo convite. Muito bem, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o reuso da água vem ganhando espaço no debate sobre segurança hídrica. Na sua avaliação, quais são hoje as aplicações mais viáveis e estratégicas para ampliar essa prática no Brasil, tanto no setor público quanto no privado? Bom, o reuso, então, ele é uma medida, né, eficiente para quando você tem deficiência, né, de disponibilidade hídrica em algumas regiões. Então, o que aconteceu? No Brasil, né, e nas várias regiões metropolitanas brasileiras, nós sempre tivemos muita água. O problema é que várias regiões se desenvolveram de forma bastante significativa. Isso resultou numa demanda que supera a oferta. Então, nessa condição, a prática do reuso, né, principalmente você utilizar os esgotos ou efluentes, né, como uma fonte de abastecimento, ela traz benefícios, principalmente nessas regiões, porque você não consegue mais aumentar a disponibilidade. E quando você fala em reuso, né, reuso a gente sempre fez, né, a água sempre é a mesma. A ideia hoje é que esse problema, né, da escassez, ele se dá muito mais em regiões urbanizadas, né, onde você teve um desenvolvimento bastante significativo e as fontes de abastecimento acabaram ficando limitadas ou foram comprometidas por conta de problemas de poluição. Então isso leva à necessidade de você buscar uma maneira de atender essas demandas. Basicamente, os setores, as áreas mais críticas geralmente são as indústrias e as regiões metropolitanas. Então, as indústrias já há algum tempo elas buscam, né, soluções de atender a demanda delas por conta de implantar programas de reuso individualizados. A gente já teve, né, abordagens de desenvolver programas de reuso urbano, só que o reuso urbano acaba sendo muito mais complexo por conta da demanda de água ser muito distribuída. Então isso traz uma certa limitação nas possibilidades. E hoje em dia, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro já se fala, inclusive, em reuso potável de água, que é uma opção, né, que, em função de inovação tecnológica, ela acaba se viabilizando, né, por conta de você poder garantir, né, o abastecimento de água a partir do uso de tecnologias que são capazes, né, de devolver a qualidade da água a partir do esgoto, né, para fins até potáveis. E o reuso ainda enfrenta resistências, né, regulatórias e culturais. Quais barreiras precisam ser superadas para que o tema deixe de ser exceção e passe a integrar a política hídrica nacional? A questão da regulamentação do reuso ela tem dois vieses, né? Primeiro, a gente tem o reuso industrial. Esse tipo de reuso é um reuso que, eventualmente, ele não precisa de regulamentação. Por quê? Porque isso é sempre um acordo entre a empresa ou o reuso interno, onde a indústria tem o domínio, né, tem o conhecimento sobre os requisitos de qualidade que ela precisa e, obviamente, ela não vai implantar programas, né, que comprometam a sua capacidade de produção. E você tem o reuso urbano. E aí a maior dificuldade do reuso urbano é quando você não tem, né, você tem uma certa divergência, mesmo entre as pessoas que atuam no reuso, sobre definição de padrões de qualidade para água de reuso. Então é um tema que a gente já discutiu, já tentamos criar normativas, né, para reuso de água, tanto a nível nacional como estadual. Avançamos um pouco, né, criamos uma norma da BNT específica para
o uso de fontes alternativas, nós nem denominamos reuso, né? Eu participei do grupo da BNT que criou essa norma, né? Aonde nós trouxemos, né, pelo menos os requisitos mínimos de qualidade para que fosse viabilizado o reuso de água no meio urbano. Porque a maior preocupação que nós temos é o fato de você poder comprometer a saúde pública da população. Porque se você implanta um programa de reuso no qual você não tem critérios de qualidade bem definidos, bem estruturados, onde você proteja a saúde da população, isso pode trazer um prejuízo muito maior do que aquele que existiria se você não tivesse fazendo o reuso. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Porque algumas vezes a pessoa fala, a qualidade da água de reuso não precisa ser tão restritiva, né? Por exemplo, as pessoas, vou usar água para dar descarga em bacia sanitária. Aparentemente, você fala, descarga em bacia sanitária é um uso que não tem nenhuma implicação relevante. Por outro lado, todo mundo que tem criança e animal doméstico sabe que se você descuidar, a criança vai lá, enfia a mão no vaso sanitário, põe na boca, bebe a água e o animal de estimação também. Então veja, quando você começa a avaliar quais são os riscos potenciais do reuso, você tem que minimamente, né, estabelecer critérios que protejam a saúde pública. E veja, não é um desafio hoje relevante você produzir água de reuso com qualidade que garanta a saúde pública. Então a economia que você faria por usar uma tecnologia mais simples ou um pouco mais sofisticada não tem diferença nenhuma. A questão é as pessoas entenderem que é necessário você usar a inovação tecnológica para garantir a qualidade da água e a segurança da população. Quais são os países exemplo quando a gente fala em reuso de água, países que já estão avançados em pesquisas, utilizando a água com segurança, e qual é a colocação do Brasil, né, numa visão macro? Mas antes dessa resposta, a gente vai fazer um rápido break. Fica aí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Diálogos da Água. Você acompanhou agora um convite especial, que é o encontro técnico AESABESP FENASAN, que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. E nesta edição, a FENASAN vai comemorar os 40 anos da AESABESP, portanto, um motivo especial para você participar. E olha só, um lembrete importante, as inscrições de trabalhos do encontro técnico já estão abertas, você pode conferir lá no nosso site, o www.fenasan.com.br, todo o regulamento e fazer a sua inscrição até o dia 5 de junho, não perca então esta data. Vamos continuar então aqui o nosso bate-papo com José Carlos Miesva, falando sobre reutilização da água, reuso da água. E eu te perguntava antes do nosso intervalo, quais países são considerados exemplares e também qual que é o posicionamento do Brasil quando a gente fala em reuso da água, né? Estamos bem nesse posicionamento, ainda temos que evoluir muito. Qual a avaliação que o senhor faz? Bom, então, na verdade, vários países que tiveram um problema de escassez hídrica, né, como nós estamos enfrentando agora, se mostraram pioneiros, né, em reuso. Por exemplo, Windhoek, né, na África, né, na Namíbia, tem o primeiro programa de reuso potável, né, eles implantaram na década de 60, com aquelas tecnologias que nós tínhamos, que não eram as melhores tecnologias que nós temos hoje. E aí você vai ver depois Singapura, né, que por questão de limitação, Israel, por conta de problemas de conflitos, né, pelo uso da água no entorno, Estados Unidos, Austrália, que também sofreram problemas de escassez. E veja, o Brasil também ele se coloca numa posição bastante adequada em termos de reuso. A gente tem exemplos, né, no caso aqui da região metropolitana de São Paulo, do projeto Aquapolo, né, a própria Sabesp, né,
na década de 90, implantou um programa de reuso industrial com a Coates Corrente, depois em 2008, se eu não me engano, com a Santer, depois nós tivemos em 2012 o Aquapolo, e mais recentemente nós trabalhamos, né, pela universidade, né, com o projeto de reuso lá da Cesan em Vitória, junto com a ArcelorMittal. Então a gente tem, né, avançado, tem várias indústrias aqui no Brasil que implementaram programas de reuso. A gente tem uma colaboração com a CNI, né, a Confederação Nacional das Indústrias, na qual nós publicamos manuais de reuso de água para vários estados. Já publicamos 12 manuais da CNI, inclusive para o estado de São Paulo. O último foi para Alagoas, aonde nós fazemos uma avaliação das potencialidades, né, das estações disponíveis, das demandas potenciais e estabelecemos algumas formas de viabilizar a prática de reuso para a indústria. E mais recentemente a gente tem agora um convênio com a FINEP e a Sabesp, que é uma unidade de demonstração de reuso potável direto, que a gente está implantando lá na ET-ABC. Então é um projeto que eu coordeno, né, junto com outros pesquisadores da Escola Politécnica. Estão envolvidos aí professores da Engenharia Química, da Faculdade de Saúde Pública, da Faculdade de Medicina, na qual a gente quer demonstrar, né, que do ponto de vista tecnológico nós conseguimos pegar esgoto e transformar em água potável para minimizar os riscos de escassez hídrica que nós temos, não só aqui na região metropolitana de São Paulo, mas também a região metropolitana de Campinas, né, que é uma outra região aqui crítica em termos de abastecimento. E a Universidade de São Paulo tem histórico pioneiro em pesquisa sobre reuso potável e não potável. Como que a inovação e a aproximação entre universidades, empresas e companhias de saneamento podem acelerar soluções concretas para as cidades brasileiras? É extremamente relevante, né? Porque principalmente no caso da Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, a gente tem uma colaboração bastante forte, né, com as companhias, a Sabesp, a Sanasa, a CAGES também lá no Ceará, aonde, na verdade, nós colocamos à disposição, né, dessas empresas a possibilidade de trabalhar inovações. Nós tivemos um projeto financiado pela FAPESP e Sabesp, que era para o desenvolvimento de membranas nacionais para a gente poder utilizar em sistemas de tratamento. Hoje, nesse sistema de reuso potável que nós vamos implantar, as membranas que nós vamos usar num dos equipamentos foi desenvolvidas no nosso laboratório com base nessa parceria que foi feita anteriormente. Então isso é extremamente vantajoso, né? Tanto para as companhias de saneamento quanto para a universidade, porque a gente pode transferir para a sociedade os resultados das nossas pesquisas. E veja, a gente está trabalhando com pesquisa em membranas, por exemplo, desde 2008. Né? E agora que nós estamos conseguindo, né, desenvolver equipamentos e materiais que podem ter aplicação prática nacional. E equipamento nosso, né, nacional. E para finalizar, como andam as pesquisas envolvendo a dessalinização de água, né? Se falou muito a respeito, principalmente no período da crise hídrica, 2014, 2015, em soluções, né, em que você pega a água do mar, dessaliniza e também coloca para utilização da população. Algumas cidades, mundo afora, já utilizam essa tecnologia. Aqui no Brasil, qual que é a situação atual em termos de pesquisas, discussões? Então, a dessalinização de água do mar, principalmente pela tecnologia corrente, que é a osmose reversa, ela já está bem consolidada. Então, a gente tem alguns exemplos. Então, acho que talvez o exemplo mais emblemático que se fala em dessalinização é o caso de Fortaleza, do Ceará, da CAGES, né, da unidade de dessalinização de 1 metro cúbico por segundo. Né, eu participei, né, da estrutura do projeto. Tivemos um outro, né, a própria Sabesp fez uma prospecção com relação à dessalinização no litoral de São Paulo, né, Guarujá e também na Ilhabela, né, que saiu recentemente algumas notícias. Que são soluções que, obviamente, elas são adequadas para cidades litorâneas. Elas atendem a demanda, mas a gente tem a dessalinização também pelo outro lado do reuso potável, porque para poder viabilizar o reuso potável, a gente precisa usar tecnologias de dessalinização de água também. Então, é uma tecnologia que
com certeza ela precisa, né? Ela está sendo incorporada, né, no portfólio aí de opções das companhias de saneamento e, obviamente, a gente precisa trabalhar no sentido de tentar nacionalizar o produto para que se tenha maior segurança, né, em relação à aplicação e a questão também de custo. Perfeito. Em nome da TV Água e Saneamento, canal da sustentabilidade, também da Sabesp, eu quero agradecer a sua presença, José Carlos Miesva, professor da Escola Politécnica da USP. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E obrigado a vocês também que acompanharam mais um Diálogos da Água. A gente se vê no próximo Diálogos da Água. Até lá. Tchau, tchau.